Bendito é o teu nome. Oh, aleluia. Nós te exaltamos, Pai, te engrandecemos, louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom. Oh, aleluia. O Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos supre. O Senhor já nos deu saúde divina, provisão e prosperidade. O Senhor nos fez em Cristo Jesus reis e sacerdotes. Aleluia. Somos cabeça e não cauda. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado porque o melhor da terra foi providenciado para nós. Não estamos perdidos, sem direção, sem orientação. Temos o Espírito da verdade habitando em nós. Ele nos guia a toda a verdade, nos anuncia as coisas que haverão de vir. Não somos nunca surpreendidos. Oh, aleluia. Aleluia. Temos crescido, avançado, prosperados por causa da sua palavra, Senhor. Por causa do seu Espírito em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos congregados, cumprindo a sua palavra, entendendo e considerando que Jesus está voltando, sabendo da importância, dos benefícios, da razão, do propósito do congregar. Oh, aleluia, somos gratos, Senhor. Estamos onde deveríamos estar. Seremos alcançados pela sua palavra, alcançados pela unção. Oh, aleluia. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Te amamos, somos da fé, não somos dos que retrocedem. Estamos avançando. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe que você é um privilegiado. Dá um beijo na pessoa que está do seu lado, um abraço, um sorriso de crente. Você é feliz, é ou não é? Amém. Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Aleluia. Em todo tempo Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Estamos vivendo o que a Bíblia chama de últimos dias, e a Bíblia diz que nos últimos dias nós viveremos tempos trabalhosos ou difíceis, mas graças a Deus somos vencedores e mais do que vencedores. Não importa o quão difícil sejam os dias que estamos vivendo, temos uma nota de vitória dentro. Amém. Entramos nos desafios sabendo que somos vencedores e saímos dos desafios vencedores do mesmo jeito. A nossa condição de vencedor e mais do que vencedor não muda por causa das circunstâncias. Amém. Aleluia. Tem uma passagem bem conhecida, eu já falei algumas vezes dela, mas vamos começar por aqui. Está em João, Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 33, é bem conhecido. Mas eu quero falar bem um pouco sobre isso. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria apesar das aflições. Então, vivemos e devemos viver uma vida de alegria, apesar das aflições. Todos os seres humanos, crentes ou não, passam por aflições, pressões, problemas. Todo ser humano. Ninguém é privilegiado a ponto de dizer, eu não tenho problema. Todo mundo tem desafio. Todo mundo enfrenta problemas na vida, seja crente ou não. A diferença é que nós somos vencedores e mais do que vencedores. Amém. Mas todos passam por aflições, Jesus deixou isso bem claro, ele falando especificamente para aqueles que estavam ouvindo ele e seus discípulos, ele disse, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Diga, paz em mim. Jesus disse, deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Existe uma paz que, segundo a Bíblia, é uma paz que excede todo o entendimento. Amém.
Essa paz que excede todo o entendimento tem o poder de guardar a nossa mente e o nosso coração quando a ansiedade tenta chegar. Amém? É isso que Paulo disse aos Filipenses. Quando a ansiedade tenta chegar, quando você observa as aflições, os desafios, o dia a dia que a gente vive, a Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus tudo aquilo que quer causar ansiedade, inquietação, preocupação, apresentar a Ele através de oração, súplicas, com ações de graças. E a paz que excede todo o entendimento vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Amém? Mas essa paz não está longe. Você não busca essa paz em algum lugar do lado de fora. Paz é também fruto do Espírito. Nós já temos paz por dentro. Agora, o que ativa essa paz que é fruto do Espírito é a nossa fé. Amém? Aleluia! O fruto do Espírito é ativado pela fé. Diga, o fruto do Espírito é uma força espiritual que é ativada pela fé. Amém? Alegria é ativada pela fé. Paciência é ativado pela fé. Longanimidade é ativado pela fé. Paz é ativado pela fé. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que Jesus deixou. E ele disse o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ou seja, o que ativa essa paz que nós temos por dentro é a nossa fé, fé que vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Amém? Jesus disse, essas coisas que eu vos tenho dito, eu as disse para que vocês tenham paz em mim. Então nós temos paz em Jesus. Não existe nenhum outro lugar onde você vai encontrar paz, a não ser em Jesus. Já que estamos em Cristo, nós temos paz. Amém? Nós encontramos essa paz que excede todo o entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração naquilo que Jesus disse, na sua palavra. Você não vai encontrar paz em nenhum outro lugar a não ser nas palavras de Jesus, na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa fé e nós, pela fé, ativamos a paz que temos por dentro. Mesmo que as circunstâncias não mudem, estamos em paz. É uma paz que excede todo o entendimento. As pessoas não compreendem como a gente passando por aflições, como a gente enfrentando desafios, como todo mundo enfrenta, ainda estamos em paz. Nada rouba a nossa paz. É por isso que nós temos convicção de direções do Espírito. Porque não importa o que as circunstâncias estão dizendo, o que as pessoas estão dizendo, o que talvez a nossa mente esteja dizendo, nós temos paz por dentro. Sabe, e essa convicção, mesmo quando você se submete a uma direção do Espírito e parece que está dando tudo errado, é aquela frase que as pessoas dizem, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. A paz que você tem por dentro, guarda a sua mente e o seu coração. Essa paz está na palavra. Essa paz está naquilo que Jesus disse. Sabe, muitas vezes Jesus, ao ser tentado pelo diabo, em Mateus 4,4 e em Lucas 4,4, diz que ele disse a Satanás, ao diabo, quando o diabo disse, Jesus, depois do jejum, com fome, o diabo disse, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vivemos por uma palavra procedente da boca de Deus. Amém? A palavra escrita e a palavra que o Espírito Santo libera no nosso coração. Amém? Quanto mais estamos submissos às palavras que o Espírito ministra ao nosso coração, mais paz nós demonstramos. Não andamos em confusão. Paz. Amém? A fé nos coloca no descanso. Existe um descanso que é fruto da fé. Então estamos em paz. Não importa se as pessoas compreendem a gente ou não. Não importa o que está acontecendo do lado de fora. O que importa é o que a gente tem por dentro. Paz. Somos guiados em paz e alegria. Amém. Paz e alegria nos guia. Diga, paz e alegria nos guia. Aleluia. Então Jesus, ele disse que nós temos paz nele através da sua palavra. Agora ele diz na parte B, se é que a gente pode chamar assim, do versículo 33. No mundo passais por aflições. Existe uma versão que diz, no mundo passareis por aflições. Mas sabe, aflições não é algo que vem apenas uma vez. Então nós passamos por aflições. Mas a aflição não tem condição de mudar quem você é. A aflição não tem poder de tirar você do seu lugar.
Pessoas tomam decisões por causa de aflições. E sabe, antes de continuarmos falando, é bom definirmos o que quer dizer aflições, ou o que essa palavra plipsis, não sei se é essa a pronúncia, mas é traduzida por aflições, ela também quer dizer o ato de prensar. Sabe o que uma prensa faz? O ato de prensar, imprensar. Alguém já viu alguém ou alguma coisa imprensada? Aflição é isso. Pressão, opressão, tribulação, angústia, tudo isso é aflição. Jesus disse: no mundo vocês vão passar por pressões. Amém? Isso não é privilégio do crente. Aflição, pressão, ser imprensado, ter angústia, é uma questão, como já disse várias vezes, geográfica. Jesus disse: no mundo vocês vão passar por isso. Por que é que a gente passa por isso? Porque a gente está no mundo. Não somos no mundo, mas estamos no mundo. Amém. Qual a diferença do crente para o não crente? O não crente, ao passar por aflições, ao passar por pressões, ele toma decisões por causa das pressões. Cada vez que uma pressão vem, ele toma uma decisão. Cada vez que uma aflição se levanta, ele toma uma decisão. Cada vez que ele passa por uma dificuldade, seja ela qual for, ele toma uma decisão diferente. Então ele está sempre mudando. Ele está sempre tomando decisões diferentes, baseadas em aflições. Sabe, quando a gente entende e conhece o caráter de Deus e a gente conhece a palavra é muito clara quando Deus diz: eu sou o Senhor e não mudo. Deus nunca está mudando de ideia toda hora. Amém. Deus tem uma palavra e essa palavra nos traz paz. Quando há uma direção, essa direção traz paz. A diferença entre o crente e o não crente é que o não crente está toda hora mudando de ideia, toda hora tomando decisões diferentes, e nós estamos convictos daquilo que a gente tem por dentro. Amém. Deus deu uma palavra a Abraão: Abraão, sai da tua casa, da casa de teu pai, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão tomou algumas decisões erradas, ainda não estava maduro, mas ele obedeceu. E ele saiu. Sabe? E ele continuou seguindo. Porque ele tinha uma palavra. Quando temos uma palavra de Deus, sabendo que Deus é aquele que não muda toda hora, nós entramos na paz. E o circo pode pegar fogo. A gente tem uma palavra por dentro. E sabe, uma pessoa que entende isso é uma pessoa madura, e uma pessoa madura é uma pessoa que é um referencial. Porque, como Josi disse, muitos próximos de nós não têm mais esperança. E o único Jesus que eles vão ver sou eu e você. Amém. Eles não vão confiar num Jesus de gesso, pendurado numa cruz, que não vai fazer absolutamente nada por eles. E ele também não vai acreditar num Jesus do folheto, que diz apenas: você entrega o folheto, Jesus te ama e se vira com esse folheto. Eles querem ver como você reage, como você age, qual é a sua resposta às situações e circunstâncias que ele também enfrenta. Esse Jesus que vai dar esperança para eles. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Jesus disse: no mundo vocês vão passar por aflições. Vocês passam por aflições, por pressões, por angústia. Mas tenham bom ânimo. Amém. Tenham bom ânimo. Aflições, pressões, opressões, ser imprensado, não tem o poder de tirar você daquilo que o Senhor falou ao seu coração, de tirar você do lugar de paz. A pressão vem, mas estamos em paz. A pressão continua vindo forte, mas estamos em paz. Por que é que pressão vem, pastor? Porque estamos no mundo. No mundo temos ou passamos por aflições. Simplesmente uma questão geográfica. Não fique preocupado com isso. A não ser que alguém esteja em Marte, aqui no mundo nós vamos passar por aflições, aqui no planeta Terra. Amém. Pode ser que quando o homem chegar a Marte, já está quase chegando, quando chegar em Marte, em 2030, que é a previsão deles, a primeira tripulação que vai a Marte, vai fazer uma viagem para Marte, eles podem ter aflições lá em Marte. Por enquanto, a Terra é um lugar onde a gente enfrenta problemas. Mas nós já temos uma nota de vitória. A fé é a vitória que vence o mundo. Amém? Então Jesus disse: no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo. Ele disse: eu venci o mundo.
Jesus disse, eu venci o mundo. Como é que se vence o mundo? Eu já disse, a fé é a vitória que vence o mundo. Jesus disse, eu vivo pela fé. Como é que a gente passa por aflições? Crendo. Como é que a gente passa por aflições? Crendo na palavra que carregamos por dentro. Como é que a gente passa por um desafio financeiro? Crendo na palavra que temos por dentro. As circunstâncias, a nossa conta bancária, o nosso extrato, o contra-cheque, o telefonema, diz que nós estamos enfrentando um problema financeiro, mas a palavra diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nele fôssemos enriquecidos. Amém? Pode ser que a gente esteja passando por essa leve e momentânea tribulação, temos desafios financeiros, temos os nossos compromissos e temos que saldar os nossos compromissos, mas já somos ricos por dentro. Deus nos vê rico. Pode ser que a pessoa que está ligando para sua casa para te cobrar uma conta que está atrasada não te veja como uma pessoa rica. Deus te vê rico. Amém? Você tem que resolver o seu problema. Você não pode dizer para a pessoa, olha, não me liga não porque eu sou rico. Pague suas contas, mas não deixe que os seus desafios anulem quem você é por dentro. Porque você é próspero. Amém? Não tem como ser próspero e pobre. Somos prósperos. Pastor, isso é teologia da prosperidade. Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Nós pregamos uma palavra de prosperidade. A vontade de Deus acima de todas as coisas é que tenhamos saúde e prosperidade, assim como prospera a nossa alma. E já na antiga aliança, estamos numa aliança baseada em melhores e superiores promessas. Mas já na antiga aliança, Deus se alegrava com a prosperidade dos seus servos. Amém? Sabe, é como se você fosse uma pessoa, um empresário, ou mesmo dentro da sua casa, e você tivesse alguns funcionários trabalhando para você, algumas pessoas servindo você, e essa pessoa chegasse na sua casa e dissesse para você, olha, eu ganhei muito dinheiro agora, eu tinha uma herança, eu não sabia que tinha essa herança, mas chegou um comunicado, eu tenho uma herança, ou agora alguém me abençoou, ou eu ganhei na loteria, eu não sei, o seu funcionário diz para você, agora eu estou bem financeiramente, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez por mim, mas agora eu prosperei. Você vai ficar feliz. Amém. Mas imagina se isso que foi dito para você fosse dito pelo seu filho. Papai, deu tudo certo. Meu salário aumentou, passei num concurso público, minha empresa deu certo, estou ganhando muito dinheiro, vou morar nos Estados Unidos, vou morar na Europa, e seu filho consegue passar na peneira e se torna jogador de futebol. Você vai ficar muito feliz. Se na antiga aliança Deus se alegrava com a prosperidade dos seus servos, imagina na nova aliança quando somos filhos. Aleluia! É por isso que Deus não tem filho pobre. Pastor, mas tem tanto crente pobre, pobre por fora. Porque a prosperidade que ele tem por dentro ainda não se manifestou do lado de fora. Mas em Cristo somos prósperos. Em Cristo somos supridos. Temos ampla suficiência. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Pastor, mas está faltando algumas coisas lá em casa. Não é falta, é necessidade. Falta, a Bíblia diz que nós nunca teremos. E necessidade são supridas segundo a riqueza em glória do Senhor. Amém. Então, no mundo, nós vamos passar por aflições. Agora a gente vai só passar por elas. A gente não vai permanecer nelas. Outras virão. Mas nós estamos firmados na palavra, guiados pelo Espírito, e nada nos abala. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Não temos medo de aflições, não temos medo de pressões, não tememos más notícias. Nós estamos firmados em Cristo, fundamentados na palavra, vivendo pela fé, e vamos correr a carreira, cumprir a nossa carreira e guardar a fé. Amém. No mundo, nós passamos por aflições, mas passamos por aflições em paz e animados. Porque nós sabemos como vencer o mundo. Aleluia! Agora tem um outro detalhe sobre o assunto. E está no Salmos 34, versículo 19. Abra lá, por favor. Aleluia. Salmos 34.
O versículo 1 do Salmo 34 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Não importam as circunstâncias, não importa o que a gente está enfrentando, não importa o que a gente está ouvindo, não importa o que estão dizendo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. O versículo 10 diz: os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Oh, aleluia! Amém! E o versículo 19 diz: muitas, diga muitas, não são poucas, muitas são as aflições de quem? Diga, eu sou a justiça de Deus. Muitas são as aflições do justo. Então, deixa eu lhe dizer, Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições. Não é apenas uma aflição, não é apenas um tempo de pressão. Enquanto estivermos vivos aqui na terra, enquanto estivermos vivendo aqui na terra, melhor dizendo, nós passaremos por aflições. Teremos desafios. O mundo está mudando cada vez mais. A Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem muito crente frio. Tem muito crente esfriando no andar em amor. E é por isso a importância de se congregar. Porque quando congregamos, estimulamos uns aos outros a continuar andando em amor e em boas obras. Mas tem muito crente esfriando. Muito porque a iniquidade tem se multiplicado. Uma definição que eu vi, ou uma diferença que eu ouvi alguém dizendo sobre iniquidade e pecado, é que pecado é errar o alvo. Você não tem a intenção, mas erra o alvo. Mas temos perdão em Jesus Cristo. Amém? E iniquidade é uma decisão voluntária de errar. Amém? Há perdão para iniquidade e há perdão para pecado também. Em Cristo Jesus, no sangue dele. Amém? Mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então vivemos um tempo de muitas aflições. Muitas são as aflições dos justos. Mas o Senhor de todas, diga todas. Mas o Senhor de todas, aleluia. Não importa quanto você passa na vida, Deus tem um livramento para cada uma delas. Se você passar por 1 milhão de aflições, se você pudesse contabilizar, pastor, eu já enfrentei 1 milhão de aflições. Você está de pé, porque Deus já te deu 1 milhão de livramento. Não importa a quantidade de aflições, o que importa é a quantidade de livramento. Amém? Cada problema que você enfrenta, Deus tem uma saída. Cada problema que você enfrenta, Deus tem uma solução. Você não vai viver para sempre no problema. O problema vai passar, mas a solução você tem sempre. Amém? Aflições são muitas, livramento a gente tem sempre, porque Deus cuida de nós. É por isso que o apóstolo Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Pressão só rouba a paz de quem quer usar pressão como justificativa para não andar na fé. Porque pressão não tem esse poder. Problema não tem poder de te tirar do seu lugar. Problema não tem poder para roubar a sua paz. Porque a paz que você tem por dentro. E o que você tem por dentro, o maligno não pode tocar. Está guardado. É tesouro em vaso de barro. Impossível o maligno tocar no que você tem por dentro. Ele não pode. É por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Porque ele não tem lugar na sua vida. A não ser aquele que você dá a ele. O maligno não pode tocar no que você tem por dentro, é precioso. Está guardado, ninguém vai pegar, ninguém vai tocar, ninguém vai roubar, já está guardado. Você é blindado. Aleluia. Blindadão, como disse o pregador Lu. O maligno não pode lhe tocar, aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode lhe tocar, Deus livra você. Aquele que é nascido de Deus, Deus o livra e o maligno não lhes pode tocar. Muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Amém.
Então, vivemos uma vida desfrutando de liberdade, desfrutando de livramento, desfrutando de solução, resolução, de saídas sobrenaturais, miraculosas, sabe? Quando você diz, meu Deus, como é que eu saí disso? Só poderia ter sido Deus. Sabe, por mais elaborada, sofisticada que seja aquela armadilha, a estratégia que o diabo criou, a situação que se levantou contra você, o que disseram, o que falaram, pessoas que se levantaram, pessoas que fizeram complô, grupinho, disseram isso, disseram aquilo, planejaram, elaboraram, foi tudo assim, não tem saída do que inventaram. Deus tem uma saída. Não importa, por mais inteligente que a pessoa que se levantou contra você seja, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Deus tem uma saída. Muitas são as aflições do justo, mas Deus nos livra de todas elas. Pastor, estou enfrentando um problema, já há um livramento disponível. Pastor, a pressão que eu estou vivendo agora, já há um livramento disponível. Agora, o problema não é o problema. O problema é como agimos diante do problema. O problema é como quando queremos transformar o problema num bichinho de estimação e usar aquele problema como um amuleto para que quando tomarmos decisões erradas, para que quando fizermos o que queremos fazer, nós podemos apresentar aquele problema como um amuleto para as pessoas. Mas eu estou tomando essa decisão por causa desse meu probleminha aqui de estimação. Aí faz um carinho. É um bichinho de estimação. Mas se a gente conhece a palavra, isso não cola, porque a gente sabe que o problema não tem poder de te parar. O problema não tem poder de quebrar uma direção do Espírito. Tudo vai passar. Até céus e terra passarão. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A Bíblia diz, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não muda, direções não mudam, pessoas mudam. Por causa das circunstâncias? Não. Porque querem mudar por causa das circunstâncias. Então, por exemplo, algumas pessoas que estão enfrentando sintomas de doenças, ou passa mesmo por uma doença, já foi diagnosticado, mas sabe que Cristo é aquele que cura, tem a palavra, aquela doença, aquela enfermidade não muda Deus nem a palavra. Já há um livramento. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste à enfermidade e ela fugirá de você. Como se resiste ao diabo? Como se resiste à palavra? Lembra-se de Jesus na tentação dos 40 dias de jejum? O diabo se aproximou dele para tentá-lo e ele disse, Satanás, está escrito. Mais uma vez o diabo veio e ele disse, Satanás, está escrito. Mais uma vez o diabo veio e Jesus disse, Satanás, está escrito. E por 7 caminhos o diabo fugiu. Até que encontrasse a ocasião oportuna. Porque no mundo nós passamos por aflições. Mas a enfermidade não tem poder de parar você. O problema financeiro não tem poder de parar você. A perseguição no trabalho não tem poder de parar você. Amém. Aleluia. Tem uma passagem que eu queria ler com você, não lembro se já li aqui, mas em Atos no capítulo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Abra lá, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9. Quem achou, diga, minhas contas estão pagas. Aleluia. Os patriarcas, invejosos de José, diga, invejosos. Os patriarcas invejosos de José, venderam-no para o Egito. Então, olha para cá um pouquinho. Quem foi que vendeu José para o Egito? Os patriarcas invejosos. Porque quem te vende é sempre invejoso. Só quem te vende é invejoso. Os patriarcas invejosos venderam José para o Egito. Não foi Deus. Foram os patriarcas invejosos. Deus não tem inveja. E não tem nada a ver com inveja. Inclusive, inveja é chamada na Bíblia de obra da carne. Deus é espírito. Os patriarcas invejosos venderam José para o Egito. Deus não teve nenhum lucro com aquela venda.
Deus não precisou colocar inveja, porque ele não tem inveja, e a Bíblia ensina que a gente só dá aquilo que a gente tem. Deus não tem inveja nele, então ele não poderia ter colocado inveja nos irmãos de José, para eles venderem José, para então José conseguir chegar ao Egito. Não, Deus não precisa disso. Deus tem outros caminhos, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Deus tinha uma maneira, talvez mais longa ou mais curta, não sei quanto tempo duraria, mas Deus tem poder, teria poder para colocar José no trono de Faraó. José não teria que ter passado por tudo que passou, foram os irmãos dele que venderam ele, não foi Deus. As pessoas dizem, Deus tinha um propósito em que José passasse por tudo aquilo que ele passou. Não, Deus não tinha propósito. Sim, José nasceu com um propósito, mas Deus não precisava usar algo maligno para cumprir o propósito dele. Porque Deus é bom. Dos céus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, só vem boa dádiva e dom perfeito. A Bíblia diz no Novo Testamento que Deus não é Deus de confusão, mas de ordem de paz em todas as igrejas dos santos. Deus não é doido, Deus não é confuso, Deus não é desorganizado. Amém. Algumas pessoas acham que Deus estabeleceu pastores na igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, e pastores e mestres, para simplesmente estabelecer, ou como cabide de emprego para os ministros. Não, Deus tem uma ordem. Deus tem todo um organograma pronto, e tem todo um trabalho correto, cheio de paz, em ordem e decência, para ser realizado. O trabalho de Deus não é confuso, o trabalho de Deus não é bagunçado, Deus não é desequilibrado, Deus não faz as coisas de qualquer jeito, Deus não está emendando nada com arame enferrujado. Até as ruas no céu são de ouro. Deus não usa arame enferrujado. Foram os irmãos invejosos de José que o venderam. Sabe, eu quero que você entenda que se você está passando por algum problema na sua vida, não foi Deus quem causou. Porque estamos no mundo, passamos por aflições, e não são poucas não. Mas não foi Deus quem causou nenhuma delas. Deus está no negócio do livramento. O negócio de Deus é livrar a gente. O negócio de Deus é abrir um caminho para a gente passar. Aleluia! Deus não está causando confusão na sua vida, bagunça na sua vida, confusão na sua cabeça, desorganizando a sua família, bagunçando com o seu ministério. Deus não está fazendo, Deus não está nesse negócio. Pode até demorar mais do que a maioria. Sabe, eu ouvi pessoas dizendo, olha, tem um caminho, tem uma situação. Eu vou lhe dizer, algumas pessoas conhecem disso, eu e Rogério caminhamos muito tempo junto, ajudando algumas igrejas e trabalhando para alguns ministérios, servimos e nos gastamos em muitos lugares, e foi um tempo de crescimento, foi um tempo de aprendizado, carregamos muitas coisas boas desse tempo que a gente ajudou algumas igrejas. Foi um trabalho, não foi como desferir golpes no ar, porque a gente aprende alguma coisa, a gente tem algumas lições disso. Mas sabe, a gente aprendeu também que existem caminhos que são atalhos para você chegar ao ministério. Sabe, existem lugares onde você é premiado por um reconhecimento ministerial só para você ir congregar lá. Não é esse o nosso propósito. Não é esse o caminho de Deus. Nós não estamos buscando facilidade. Nós estamos andando guiados pelo Espírito. Amém. Porque o propósito que Deus tem para a nossa vida, se a gente continuar sendo guiado pelo Espírito e cumprindo a palavra, vai acontecer. Não é aquela ideia de, se Deus quiser, vai acontecer de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Não é de qualquer jeito. Não quero nem saber, não vou nem me preocupar, vou ficar aqui na minha casa, fumando meu charuto. Se um dia Deus quiser, não vai acontecer. Não vai acontecer. Você precisa andar na palavra, você precisa andar guiado pelo Espírito, obedecendo às direções do Espírito e amadurecendo. Mas se você está fazendo isso, certamente acontecerá. Quanto tempo leva para acontecer isso, pastor? Não tenho a menor ideia. Porque quem sabe quando a gente está pronto é Deus. Amém.
Existem atalhos? É lógico que existem atalhos. A gente não pode viver uma vida fingindo que não acontece ou fingindo que não existe. Tem atalhos. Tem caminhos mais fáceis. Mas nós escolhemos seguir o Senhor. Amém. Ser guiado pelo Espírito. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. Mas Deus, diga, mas Deus. Oh, aleluia. Então agora a gente vai ver Deus entrando em cena. Quem vendeu José para o Egito como escravo foram os irmãos dele, os patriarcas. Mas Deus estava com ele e livrou. Os irmãos dele criaram o problema. Deus livrou José, porque Deus era com ele. Amém. Quantos sabem que José não era filho de Deus, era um servo de Deus? Quantos sabem que são filhos de Deus aqui? Deus é com você. Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, porque Deus era com ele. Por que o ministério de Jesus deu certo? Sim, porque ele foi ungido. Sim, porque ele seguiu a direção do Espírito. Mas Deus era com ele. Porque somos filhos de Deus, Deus é conosco. Deus é conosco. Podem arrumar o laço que arrumarem, fazer o que fizerem, o que quiserem. Deus é conosco. A gente tem livramento. Amém. Sempre tem uma porta de emergência, não é isso que a Bíblia fala a respeito de tentação? Nenhuma tentação sobrevirá sobre você além das suas forças, mas juntamente com a tentação, Deus envia o escape. Deus não envia a tentação, Deus envia o escape. Deus não envia a prova, Deus envia o escape. Deus não envia teste, Deus envia o escape. Deus está no negócio de livrar a gente. Problemas surgem porque estamos no mundo. Aflições surgem porque estamos no mundo, mas Deus nos livra de todas elas. Não importa qual a pressão que você está enfrentando hoje. Você não precisa nem me dizer qual a pressão que você está enfrentando hoje. Você precisa saber que tem um livramento para você. Tem uma saída de emergência, uma saída pela direita, uma porta larga aberta para você sair, escancarada, está aberta, não está fechada. Mas você pode dizer, mas eu não estou vendo, faça o que Jesus ensinou. Essas palavras eu vos tenho dito para que vocês tenhais paz em mim. Então ande na palavra e fique em paz. Deixa a paz que excede todo o entendimento guardar a tua mente e o teu coração. Fica tranquilo. Está tudo pegando fogo, vai abrir uma porta de emergência. Você só precisa ficar em paz enquanto a porta é revelada. A saída vai ser revelada, você vai ver a saída. Moisés está diante de um lugar, de um mar, montanha, deserto e exército de Faraó. Um lugar chamado Pi-Hahirot, que é um lugar sem saída, um beco sem saída. Pi-Hahirot foi para onde ele foi guiado. O Espírito Santo guiou Moisés, de dia, uma coluna de nuvem, de noite, uma coluna de fogo, e de repente ele se depara com o Mar Vermelho. Não há nenhum texto que diga que a coluna parou. Quem parou foi Moisés. A direção não mudou. Então, quando Moisés se volta para Deus, Deus diz, Moisés, diga ao povo que marche. A direção de Deus não muda. Pessoas mudam. Pessoas tomam decisões por circunstâncias. Então é a mesma. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Sabe, como se Deus tivesse dito para ele, eu não já te falei? Você já sabe o que fazer. Só que no meio do caminho, por causa das circunstâncias, a gente vai tentando adaptar o plano de Deus às nossas circunstâncias, para a gente ficar em conforto. Estou cansado demais, Deus, acho que é melhor fazer isso, vamos fazer um acampamento aqui na praia. Pedro, Tiago e João estão no Monte da Transfiguração, o circo está pegando fogo lá embaixo.
Jesus, ele leva eles para uma experiência tremenda e eles têm um vislumbre do que viveremos no futuro quando Jesus voltar. Eles veem antecipadamente a glória de Deus. E aí Pedro diz, vamos montar uma tenda aqui para cada um. A gente ainda faz tenda para eles também. E eles queriam ficar lá naquele ambiente de glória, mas tinha trabalho para fazer lá embaixo. O mover, o agir, a unção, a manifestação da presença é para nos capacitar para a gente continuar trabalhando. É por isso que a gente não vive de conferência profética atrás de conferência profética tentando receber profecia. Sabe, a gente é muito bom no discurso de sermos guiados pelo Espírito, ainda mais nós que já conhecemos a palavra e que somos graduados do Rema. A gente é especialista em falar sobre a matéria, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Mas falhamos na prática. Porque continuamos dando mais valor à profetinha. Eu estou falando profetinha porque eu acredito, sei que existe e creio no ministério, no ofício do profeta. Mas tem muita gente atrás de profetinha moderno que está falando que a gente quer ouvir para continuar recebendo convite para pregar. Está sempre concordando com o que a gente quer e a Bíblia diz que nos últimos dias os homens vão se cercar de mestres como quem tem coceira no ouvido. O pastor disse que lá na igreja não quer pregador de calça apertada, mas o profeta falou que a minha calça é que está na moda. Vai continuar sem pregar aqui. Pode, tem um monte de lugar para pregar. Eu já falei que tem atalho. Tem um monte de lugar para pregar por aí com calça apertada. Aqui não. Porque pregador aqui tem que dar referencial para que as pessoas desejem continuar sendo homem. Para que as crianças, os adolescentes da igreja, os meninos da igreja tenham referencial de homem aqui na frente. E as meninas de menina, feminina, se arrumada como mulher. A gente não quer mulher macho aqui na frente, não. Porque a gente é referencial. E já que Scott Webb disse na conferência de ministros, tem muito pregador que se veste como boiola. E tem muita gente imitando. Ou usando como justificativa para se vestir igual. O pastor fala isso, mas tem um profeta aí que ele é uma bênção. Ele acertou tudo, falou tudo que eu queria ouvir. E ele se veste assim. E aí você vai se vestir assim. Isso é justificativa. Tem um monte que tinha jeito e agora a gente já sabe que não era só o jeito. É um monte, ó. Ou você pensa que a unção é por causa da roupa? A unção não é por causa da roupa. A unção é por sua causa. Se é errado se vestir daquele jeito, por que a unção está operando nele? Porque a unção é para te alcançar. Não é porque Deus está aprovando a maneira como ele se veste. Amém. Aleluia. Então os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Então, tempo de aflição, tempo de pressão, é também tempo de graça abundante e de sabedoria divina. Por causa da pressão, a sua comunhão não é quebrada com Deus, porque Deus habita em você. Então, a direção de Deus não vem de fora. Sabe, talvez a pressão seja tão grande que a pressão consiga, em algum momento, te isolar. E você até pensa que você está sozinho, mas você não está sozinho. Amém. Sabe, no caso de José, e a gente pode usar o caso dele como exemplo, José do Egito, de fato ele tomou uma decisão errada, Deus deu um sonho a ele, mas Deus não mandou ele compartilhar com os irmãos mais velhos dele, foi uma decisão dele.
E quando tomamos a nossa decisão, mesmo quando temos uma direção no Espírito lá atrás, pode ser que Deus nos dê uma direção. Deus deu um sonho a José, mas Deus não falou que era para ele falar. Então ele pegou parte do que era divino e misturou com as coisas da cabeça dele, com a ideia de Jerico dele. E colheu a consequência, sofreu o dano. Então, muitas vezes a gente tem uma direção. Eu estou ensinando lá em Resende, e eu e Anderson tivemos um tempo maravilhoso junto com o pastor Wellington, pastor do Verbo da Vida de Resende, e ele estava compartilhando algumas coisas que o pastor Bud falava. E ele disse, pastor Bud sempre disse que todo mundo começa certo. Sabe, hoje a gente vê algumas pessoas que tinham a mesma visão doutrinária, a mesma visão da palavra que temos e que hoje tem outra direção. Todo mundo começa certo. É assim também com cada crente. A gente começa apaixonado por essa palavra, crescendo espiritualmente, e a direção que a gente tem geralmente é a mais correta. Mas no meio do caminho, por causa das circunstâncias, por causa de ansiedade, porque a gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Eu ouvi da irmã Isnélia, que esteve aqui com a gente, contando o testemunho do pastor Beethoven. Anderson e Márcia tiveram com ele, conheceram ele. Eu não o conheci pessoalmente. Mas pastor Beethoven, segundo o que ela passou, ele foi um pregador conhecido de uma outra denominação, já era pastor, ministrava, era bem conhecido no Nordeste. E aí ele foi fazer o rema, conheceu essa palavra, cresceu, e teve uma direção clara de ir congregar no Verbo da Vida. E uma vez que ele foi congregar no Verbo da Vida, ele precisava esperar para ser licenciado para pastorear novamente. E ele foi e se sentou, ele já era professor, já era ministro, e congregou em João Pessoa com o pastor Amauri e Marisete. E ficou lá. E só 10 anos depois de uma rotina ministerial ativa, ele parou, se sentou, e 10 anos depois, ele voltou para o ministério. E agora assumiu a igreja de Santa Rita. Agora não, já tem alguns anos, e já tem até rema em Santa Rita, lá na Paraíba. Mas ele mesmo disse, foi a melhor coisa que aconteceu comigo, estar esses 10 anos sentado. Eu acredito que não era essa a visão dele nos primeiros anos em que ele estava sentado. Eu hoje, por exemplo, da minha experiência ministerial, na minha experiência de vida, o que eu estou vivendo hoje, eu entendo que eu entrei na hora certa e pela melhor porta que eu poderia ter entrado. Quando eu ainda não tinha entrado, eu não pensava assim. Você não precisa cometer os erros que nós cometemos. Você pode viver em paz agora. Sem queimar etapa. Sem tomar a decisão de ideia de jirico. Seja guiado pelo Espírito de verdade. Agora, quantos sabem que uma vez alguém veio me falar que foi guiado pelo Espírito para fazer uma determinada coisa, para tomar uma determinada decisão. E eu disse para essa pessoa, isso não é a direção do Espírito. Como não? Eu fui guiado por dentro. Isso não é a direção do Espírito. Como você sabe que não é a direção do Espírito, pastor? Eu conheço o caráter de Deus pela palavra. Só que a pessoa fica ofendida com isso. Como ele vai dizer que eu não sou guiado por... Só ele que é guiado. Você já ouviu uma mulher chamada Miriam e Arão, que falaram a mesma coisa? De um homem chamado Moisés? A gente conhece a palavra, a gente já está acostumado com isso. E a gente já aprendeu, eu e o Rogério, a gente sempre falou isso, quando alguém chega para a gente e diz, eu sou guiado pelo Espírito, é que ela não quer conselho, ela está comunicando. Porque quando eu digo eu sou guiado pelo Espírito, acabou a história, não tem argumento, não tem conversa. É amém e tomara que dê certo. Mas esse irmão insistiu e colheu as consequências. A gente não fica também daqui com torcida, com bandeirinha, com pompom, tomara que dê certo, ou tomara que dê errado, para depois quando chegar a notícia, tá vendo, eu não falei, a gente não fica assim. Muito pelo contrário, entristece a gente. Porque eu sei que quando você está no meio de um processo e você toma uma decisão errada, você volta para trás da fila. Promessas eu recebi um monte.
proposta, porta, cadeira vermelha, tudo, já falaram, mãe, estou vendo uma chave, estou vendo uma cadeira vermelha, vem para cá, já passei por tudo isso. Aleluia. Aleluia. Enquanto você está passando por aflições, e no caso de José, essas aflições foram em primeiro lugar, aconteceram por decisão errada dele. Deus não mandou ele falar do sonho. Deus só deu o sonho. Mas pastor, Deus foi quem deu o sonho a José? Sim, foi Deus. Mas quando foi que Deus mandou ele falar do sonho dele para os irmãos? Amém. Ser guiado não é falar para todo mundo da direção que você tem. Se for para você falar, Deus também vai falar. Talvez tivesse o tempo certo para eles saberem, mas não era o momento. Sabe, a gente poupa sofrimento na vida da gente. No mundo a gente passa por aflições, mas tem aflições que a gente puxa. Tem aflição que a gente tem problema que a gente arruma. E outra coisa, hoje, o problema que eu arrumar para minha vida, a Josi colhe também. O problema que eu arrumar para minha vida, Lucas e Luiz colhem também. O problema que eu arrumar para minha vida, a igreja colhe também. Então a gente não pode sair inventando coisa da cabeça da gente e botar a culpa no Espírito Santo. Eu já ouvi uma mulher chamada, li na Bíblia, uma mulher chamada Safira com um marido chamado Ananias, que inventaram história de direção do Espírito sem ter direção do Espírito. Não pode ficar inventando, a gente não pode ter tanta falta de temor a Deus assim e falar ou chamar Deus de inconsequente desse jeito. De desorganizado, de bagunçado, de cada hora Deus, sabe, é quase que Deus é desequilibrado, tem algum problema mental, o Deus dessas pessoas. Não, Deus não é assim. Deus não é assim, aleluia. Sabe, é tão impressionante, é tão maravilhoso, é tão... assombroso, eu não sei, eu não tenho adjetivo para colocar em como Deus faz as coisas, sabe, no caminho que Deus faz. Se eu for dizer como Deus nos trouxe até aqui, como chegamos até aqui, houve momentos que a gente pensava que estava tudo acabado, e Deus foi, sabe, conectando pessoas, abrindo portas e fazendo as coisas acontecerem. Alguém me disse certa vez, mas pastor, você, sempre que a gente vai dar aula no Rema, a gente recebe um comunicado do diretor do Rema, perguntando o que a gente precisa, o que a gente come, sabe, a gente é muito bem cuidado, a gente é muito honrado. A gente é muito bem, é por isso que tem alguns pastores de igreja local que acabam desejando ficar no ministério itinerante, porque a gente é tratado como um rei. Sabe, é como se eles estivessem cuidando de Jesus Cristo. A gente é muito honrado mesmo. Sabe, muito bem cuidado, a gente fica exclusivamente dedicado a ministrar a palavra, porque todos os cuidados necessários, os diretores e a equipe da direção do Rema providencia para a gente. É impressionante isso. O que eu estava falando mesmo? Deixa eu voltar para aqui para não me perder de novo. Não tenho adjetivos para dar como Deus nos trouxe aqui. Obrigado, Angélica. E aí as pessoas ficam falando, mas pastor, você precisa disso, daquilo? Sabe, a minha visão e da Josi é que a gente já está no lucro. Então, sabe o que é reclamação para algumas pessoas? A gente já está no lucro, gente. A gente já está numa posição que a gente nunca imaginou estar novamente. O que Deus fez na vida da gente, como Deus fez na vida da gente, foi tão poderoso, tão milagroso, é tão sobrenatural. Sabe, e todos os dias a gente está sendo surpreendido pelo Senhor, boas surpresas de Deus, conexões que a gente nunca imaginou, testemunhos, pessoas falando da gente, olha, a gente ouviu boas referências a seu respeito. Meu Deus, eu vim de um tempo onde a gente só ouvia dizer que as pessoas falaram mal da gente. E aí alguém diz, olha, a gente recebeu boas referências de você, pessoas que a gente nunca imaginou, sabe? Porque tem pessoas que falam mal que não são importantes, aí quando alguém importante fala bem, sabe? A gente já está tão no lucro que o que fala mal não afeta a gente. Mas quando a gente sabe que alguém está falando bem, meu Deus, a gente já está bem. A gente já está numa posição que a gente nunca imaginou estar. E ainda Deus continua surpreendendo a gente. Sabe, isso é o benefício da bênção.
Amém. Sabe, a gente é muito bem cuidado, a gente é honrado, a gente tem pessoas abrindo porta, pessoas fazendo convite, e a gente está debaixo de uma direção do Espírito. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 4. Aleluia. A Josi estava falando que agora é o tempo da gente colocar um cronômetro aqui do lado, com a campainha. Mas eu só vou ler esses 8 textos aqui, a gente vai terminar. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, diga, está falando comigo. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Aleluia! O desígnio e efeito das aflições, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que importa não é o que está acontecendo do lado de fora, e sim o que você tem do lado de dentro. Amém. Aleluia. Aleluia. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, falta só 6 agora. 2 Timóteo, capítulo 4. Aleluia. Pensei que alguém ia falar, caraca. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, diz, tu, porém, 2 Timóteo 4, 5. Paulo está aconselhando a Timóteo. E ele diz, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, equilibrado em todas as coisas. Não seja desequilibrado, destemperado, ande no fruto do Espírito. Tenha temperança, domínio próprio. Amém. Ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Amém. Pastor, mas a pressão está muito forte. Suporta, fica firme. Seja macho. Está muito difícil, mas não está difícil, mas você é da fé. Suporta, fica firme. Não relaxa não, não afrouxa não, fica firme. Sabe, esse aqui é um exército de macho. De meninas, mulheres de Deus. Fica firme. Todo mundo passa por aflições, todo mundo passa por pressão. Fica firme. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Eu sei que você está passando por aflição. Eu não estou sendo insensível nem desconsiderando o que você está passando, mas eu sei o que você tem por dentro. Eu sei quem você é de verdade. Você não é o que você está vivendo agora. Você é o que a palavra diz que você é. Então fica firme. Sustenta. Aleluia. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. O não cumprir o ministério não é culpa de ninguém, a não ser sua. Muitas pessoas não cumprem o ministério, vão levar o ministério para o cemitério, porque não suportam as aflições.
Problema todo mundo passa, gente. Até junho de 2012, quando eu perdi o meu filho de 17 anos de idade, eu pensava que já tinha vivido os piores problemas da minha vida. Não tem problema maior do que esse. Mas a gente tem que suportar. Não é Deus que está matando jovem, criança, nem adolescente, não. Deus não está no negócio de matar seu filho, de colocar doença nas pessoas. Minha visão do caráter de Deus nunca mudou, porque eu conheço a palavra. Mas a gente tem que suportar. Sabe, a gente sofre. Alguém me perguntou, já disse isso aqui, um casal que veio para cá, que tinha perdido uma filha, perguntou, pastor, como é que se supera isso? Não se supera. Continua vivendo. Amém. Amém. Aleluia. Tu, porém, suporta as aflições. Sabe, suporta a aflição. Não fica de frouxura, sabe, de meninice, sabe, é aquela coisa do pegar o problema para querer fazer que as pessoas tenham pena de você. Ah, mas olha esse problema que eu estou passando, tão difícil. Todo mundo passa problema, gente. Aqui não é disputa de quem tem um problema maior, não. Olha o tamanho do meu problema, olha o meu, é desse tamanho. Sabe, fica aquela competição de problema. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem solução também. Porque a gente tem o livramento. Aleluia. Último texto. 2 Coríntios, capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Dá um aleluia aí. Aleluia. Aleluia. Está acordado, né? 2 Coríntios 6, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, diga, eu sou cooperador. Cooperar é operar junto. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então é possível receber em vão a graça de Deus. Um cooperador de Deus pode receber em vão a graça de Deus. Quantos sabem que a graça é para a gente trabalhar? Ele está falando com cooperadores. Nós não fazemos o que temos que fazer na nossa força, mas pela graça de Deus. Como disse Joyce Meyer, graça é o poder de Deus disponível para suprir a necessidade que a gente tem. Ela toma a forma daquilo que a gente precisa e supre a necessidade que a gente tem, ou nos capacita, nos habilita. É possível, mesmo sendo um cooperador de Deus, a fazer com que a graça de Deus seja vã. Então não faça isso. Amém? Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Diga, sobremodo oportuno. Esse é o tempo. Amém? Versículo 4, pelo contrário. Em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, diga aflições. Pressão, angústia. Sabe, a gente tem pensado por muito tempo que ministério é status. Quero ser pastor, meu sonho é ser pastor. Eu queria estar naquela posição. Você não sabe o que você está pedindo. Te falaram algo que não é toda a verdade. Claro, se você deseja um ministério, você deseja uma excelente obra. Mas não pense, não fique com essa ilusão de que ministério é status, é fama, é tapinha nas costas, é muitas ofertas, é pessoas pegando você de carro e levando para onde você quiser. Oh, meu Deus, pastor é uma bênção. É uma bênção. Porque o preço não é maior do que a graça. Mas não entre num lugar que você não foi chamado para estar, só porque você quer o salário da pessoa.
Junto com a promoção vem a responsabilidade. Aleluia. Então é um lugar onde ministério é um lugar também de aflições, de pressões. São pressões que vêm sobre a vida da gente, que se você estiver no lugar errado, você não vai suportar. Está calçando o sapato dos outros, botando casaco que não cabe em você. Vai pesar nos seus ombros. Vai morrer antes do tempo. Vai ficar doente. Vai ficar doido. Sabe por que pessoas pensam e tomam essas decisões? Porque elas acham que o que elas fazem hoje para Deus não tem importância. Mas quantos sabem que não tem trabalho menos ou mais importante para Deus? O importante é ser fiel. O que importa é que os homens nos considerem como ministros de Deus e dispenseiros dos mistérios de Cristo. Além disso, o que importa é que sejamos encontrados fiéis. Fidelidade é o que importa, naquilo que Deus te chamou. Naquilo que chega às tuas mãos para fazer. Mas eu fui chamado para ser apóstolo e só tem vaga para abrir a porta. Abra a porta como se você estivesse pregando para as nações. Isso vai te qualificar para você chegar lá. Amém. Aleluia. Estou terminando, gente. Nas privações. Quantos sabem que às vezes faltam coisas? Privações. Deixa eu dizer, só para a gente entender. Eu não estou falando de passar necessidade. Privações são escolhas que nós fazemos também. Sabe, eu tive que deixar, não sei nem se o Flamengo ganhou, mas eu queria estar em casa vendo o jogo do Flamengo. Mas eu tinha compromisso aqui. São privações. Privações. Pessoas estão passeando, pessoas que estão junto com a família curtindo, estão viajando, estão fazendo coisas que a gente, não é que a gente não queira fazer, não. É porque a gente tem outras responsabilidades. Tem um peso, agora há uma graça. Sabe, não é errado passear, não é errado ter lazer, não é errado comer bem, não é errado viajar, não é errado desfrutar das coisas boas dessa terra, não é errado. Não é errado. Eu quero te estimular a viver em família. Sabe, não viva alienado, mas se você tem um chamado ministerial, você vai ter que confiar que há uma graça para passar por essas privações. Você não vai ter tudo que alguém que não tem chamado tem. Alguns vão poder deitar na rede e tomar água de coco. Você vai ter que estar envolvido no ministério. Pastor, não vou suportar, então você não é chamado. Não estou aguentando. Entrega o cargo. Coloca na mesa a carteirinha. Você não foi chamado para isso. A gente sente, mas a graça. Amém. Amém. Nas angústias, que é a mesma palavra de aflições, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Não há como não lembrar do pastor Cirilo quando a gente lê esse texto. Por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Então a gente já conhece o bônus e o ônus. Sabe quando alguém vai disputar, vai concorrer para ser síndico de um prédio? Já sabe o que lhe aguarda. É a mesma coisa para estar no ministério. É isso, está muito claro na palavra. Amém. Como enganadores, está enganando, isso aí está querendo, alguém disse de mim, tá tirando dinheiro, quer tirar dinheiro das velhinhas. A gente está crendo mesmo para as velhinhas da igreja ficarem ricas. Não vai ter velhinha na igreja passando, tadinha, tá apertadinha, passando só vive com aposentadoria. Não, a gente vai ter velhinha rica na igreja.
Se eu fosse você, eu ia dizer, eu vou ser o velhinho rico da igreja. Já começa a ficar rico de agora. Como enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos. Como castigados, porém não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. E nada tendo, mas possuindo tudo. Oh, aleluia! Sabe, pode ser que a gente ainda, eu e Josi ainda a gente não esteja morando na casa dos nossos sonhos, a gente não tem ainda o carro dos nossos sonhos, mas cada um de vocês que tem prosperado por causa da palavra que a gente tem pregado, do nosso ministério, a gente está enriquecendo vocês. Porque quando vocês estiverem top financeiramente, a gente tem quem carregar a gente. Porque por um tempo os pais são responsáveis pelos filhos. Mas vai chegar um tempo em que os filhos vão carregar os pais. É por isso que você está enriquecendo. Aleluia. Você vai ter carro excelente, casa excelente, roupa excelente, muito dinheiro no bolso. Aleluia. Mas nós estamos avançando, estamos crescendo, prosperando. E como já disse antes, nós já estamos no lucro. Aleluia. Submissão, obediência, tem feito a gente prosperar. Estar firmes na direção do Espírito, naquilo que Deus falou conosco, sem sair nenhum milímetro daquilo que Deus falou, tem feito a gente prosperar. A gente tem sido encontrado por Deus no lugar certo. Sabe, quando Deus vem nos visitar na viração do dia, a gente está no mesmo lugar. Não importa o que falaram da gente, não importa as perseguições que se levantaram, não importam as circunstâncias, não importam as adversidades, os desafios, as questões familiares que a gente tem que resolver, às vezes as contas que a gente precisa administrar e na data não tem aquele dinheiro certo para pagar, mas a gente administra e honramos os nossos compromissos. Não importa o que acontece, sempre somos encontrados no mesmo lugar. Aleluia! Aleluia! Podem falar o que quiser de Mesquita, mas quando olharem para cá, vão ver o pastor Márcio e a Jô. Eu não acredito que eles vão ficar e a gente está aqui. Eu não acredito que eles vão suportar isso e a gente está aqui. Aleluia! A gente não está brincando. A gente não está brincando de ser crente, de ser filho de Deus. Ser filho de Deus é coisa séria. Sabe, o temor a Deus nos faz prosperar. Deus me deu uma palavra para mim e para a Josi. Em 2013. Deus disse, se submeta a tudo que pastor Eliezer e Georgia disserem. Deus nunca vai mudar o que ele disse. E a gente nunca vai sair desse lugar. A configuração da nossa igreja mudou. O status da nossa igreja mudou oficialmente essa semana. É uma notícia que eu estou dando para aqueles que não sabiam. Oficialmente essa semana foi aprovado pelo nosso ministério, Ministério Verbo da Vida. Recebemos um comunicado do ministério que hoje oficialmente somos igreja ligada à sede, nosso CNPJ, nosso estatuto está sendo feito, já temos acesso ao sistema. Mas eu não saio da minha posição de submissão à autoridade que Deus estabeleceu sobre a minha vida. E ele disse, faça tudo o que o ministério disser. Uma vez o pastor Eliezer disse para mim, você não precisa entender, você tem que se submeter. E quando ele disse isso, eu lembrei daquilo que Deus me disse. Eu não vou fazer outra coisa. Pastor, mas está nos outros verbos da vida, não sei aonde, e o pastor falando de tal. Deus disse para mim, se submeta 100% a que o pastor Eliezer e Georgia disserem. Isso me trouxe até aqui. Amém. Glória a Deus. Você pode ficar de pé para a gente orar?
Vou deixar para ler os outros 7 versículos depois. Aleluia. Não importa o que você está passando, Deus tem um caminho. Amém. Oh, aleluia. Deus tem um caminho no deserto. Se você chegou diante de Pi-Hahirote, num lugar que parece que não tem saída, Deus tem uma saída. Amém. Deus tem uma saída. Se Deus disse, faça, siga esse caminho, pode aparecer mar vermelho, deserto, faraó, exército de faraó, montanha. O caminho é aquele que Deus te dirigiu. Não vai mudar. Faraó não tem poder de mudar a direção do Espírito. Mar vermelho não tem poder de mudar a direção do Espírito. Deserto não tem poder de mudar a direção do Espírito. Montanha não tem poder de mudar a direção do Espírito. Então, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Sabe, continua avançando. Se Deus não abrir o mar vermelho, você vai andar sobre as águas. Mas você vai passar. E você não vai fazer como na antiga aliança, dançar do outro lado. Você dança antes. Você já passa dançando. O mar está ali e você está dançando. O mar está dizendo que você não vai passar, mas Deus disse que você vai passar. O faraó está dizendo que vai pegar você com o exército, mas Deus disse que você vai chegar lá, na terra prometida. Não tem nada que vai parar você. Nada é maior do que a palavra de Deus. Nada é maior do que a palavra que temos no Espírito. Uma das razões das aflições e das pressões é desviar-nos do propósito. Sabe por que a aflição se levanta? Para desviar a gente do propósito. Para desanimar a gente. É por isso que Jesus disse no mundo, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. O problema vem para desanimar a gente. É por isso que eu ouvi, talvez alguém ou uma outra pessoa já tenha dito, mas ouvi do pastor Humberto e guardei isso. Tempo de aflição não é tempo de decisão. Tempo de aflição não é tempo de tomar decisão. Amém? Porque a aflição vem para turvar tudo. Lembra daquela experiência que o irmão Reagan teve quando estava falando com Jesus, teve uma visão aberta de Jesus, e um demônio como um macaquinho entrou na frente e começou a pular e a fazer barulho, e começou a turvar tudo, e uma nuvem ficou ali, e ele ouvia a voz de Jesus, mas não entendia, e não conseguia mais ver Jesus, e ficou esperando que Jesus repreendesse aquele demônio, mas Jesus não repreendeu, porque a autoridade foi delegada a nós, e quando o irmão Reagan repreendeu aquele demônio, e mandou aquele demônio embora, ele saiu, e a nuvem desapareceu, e ele voltou a ver Jesus e ouvir Jesus. Pode ser que nós ainda não tenhamos saído de certas pressões que nós estamos passando, porque ainda não exercemos a nossa autoridade no nome de Jesus. Tem circunstâncias que você tem que mandar parar. Tem confusão, coisa que se levanta para turvar a visão da gente, para tirar a gente do propósito, para fazer a gente duvidar da direção do Espírito, que a gente tem que repreender. Porque o Deus que falou com você, isso é demônio. Manda esse bicho embora. Amém. Satanás acabou. Acabou. Minha visão é clara. Amém. Aleluia. Pai, obrigado, louvamos o teu nome. Porque até passamos por aflições, mas passamos. E a gente não desanima. E a gente está em paz, em alegria. A graça e sabedoria disponível no tempo da aflição. Amém. O Senhor é conosco no tempo da aflição. Amém. Aleluia. E o Senhor vai nos levar ao nosso destino. Amém. Apesar das aflições. Amém. Apesar das aflições, o Senhor levou José aonde ele tinha que chegar. Amém. Apesar das aflições, correremos a nossa carreira, guardaremos a fé, combateremos o bom combate e guardaremos a fé. Nada vai nos parar. Nada vai nos desacelerar. Nada vai nos desviar do propósito. Mas cumpriremos cabalmente o ministério que o Senhor nos confiou. Oh, aleluia! A gente não vai fazer de qualquer jeito.
Senhor nos confiou. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Você foi abençoado? Amém. Senta um pouquinho, Josi, tem algumas coisas para falar com você. Aleluia. Sejam abençoados na prática da palavra. Aleluia. Você está feliz? Amém. É muito bom saber que Deus está interessado em cada área da nossa vida. Amém? Amém. E nós temos o sucesso garantido em todas as áreas. Amém? Agora nós vamos ter a oportunidade de semear e sabemos que Deus é bom, Ele é um bom Pai, Ele cuida de nós, inclusive nessa área também. Amém? Então abra sua Bíblia comigo em Malaquias 3. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Aleluia. Malaquias 3:10. Eu vou ler na versão A Mensagem, amém? Diz assim: tragam o dízimo completo para o tesouro do templo, para que haja ampla provisão na minha casa. Ponham-me à prova e vejam se não vou abrir o próprio céu para vocês e derramar bênçãos além dos seus sonhos mais improváveis. No que depender de mim, vou defender vocês contra os saqueadores e proteger seus campos e hortas contra os ladrões. É a mensagem do Senhor dos Exércitos de anjos. Vocês serão aclamados como o povo mais feliz e vão experimentar o que é ser um país que sabe o que é graça. O Senhor dos Exércitos de anjos é que está dizendo isto. Amém? Não é bom a gente saber que nós seremos aclamados como o povo mais feliz? Amém. É isso que nós somos, o povo mais feliz. Amém? Num momento de crise, num país de crise, nós desfrutaremos do melhor dessa terra. Amém? Porque nós não dependemos desse mundo, nós estamos aqui, nós não somos daqui, estamos aqui, mas a nossa fonte é o Senhor. Amém? E ela jorra sem parar e ela continuará jorrando. O que cabe a nós é entendermos o que a palavra diz a respeito desse assunto, e nós sabemos que o nosso dinheiro é semente, sabemos que nós devemos trazer nossos dízimos e ofertas, sabemos que todo o dinheiro que é depositado aqui não sai da nossa vida, muito pelo contrário, ele visita o nosso futuro e ele traz para nós colheitas maravilhosas. Amém? Então, à medida que nós conhecemos a vontade de Deus nesse assunto também, nos alinhamos à vontade dele, irmãos, sucesso garantido também nessa área. Amém? Nós, de fato, somos ricos, de fato, nós temos uma fonte inesgotável, que ela jorra o tempo todo e ela nunca deixará de jorrar. Amém? Então você se conecta a essa fonte e desfruta de provisão contínua do Senhor. Amém? Ele é bom em todo tempo e ele gosta de suprir você e ele quer que você seja de fato chamado como o povo mais feliz. Nós somos o povo mais feliz. Amém? Então agora nós vamos ter a oportunidade de semear. Se você precisa de envelope, você faz um sinal aí que a Patrícia vai te dar o envelope. E nós vamos semear. Amém? Com alegria, felizes. Aleluia. Separe aí. Aleluia. Nós vamos orar. Depois você vai poder entregar.
Amém? Então vamos orar. Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de depositarmos nossos dízimos e nossas ofertas aqui, Senhor. Sabemos, Pai, que quando cumprimos a Tua palavra, Senhor, com o entendimento, Senhor, do que você é e do que você nos garante, Pai, a Tua palavra, ela se cumpre em nossas vidas, Pai. Nós somos o povo mais feliz da terra, Pai, queremos ser reconhecidos como esse povo mais feliz da terra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela Tua provisão, Pai, manifestada em nossa vida em todos os dias, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Muito obrigada por cada semente que será depositada aqui, Pai, pelos meus irmãos colhendo, Pai. Colheitas maravilhosas como fruto dessa semeadura, Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode trazer, depositar aqui. Aleluia. Irmãos, eu tenho só alguns avisos. O nosso próximo evento, na verdade, hoje nós tivemos o Entre Mulheres aqui, foi uma bênção, um sucesso. Graças a Deus deu tudo certo. Depois você vê as fotos lá, você que não pôde vir, você mulher que não pôde estar, e você homem que foi impedido de participar. Você veja lá as fotos, foi muito bom, foi um tempo precioso que o Senhor nos proporcionou. Não vou pregar não, rapidinho, gente. Só falar da importância, tanto no Homens de Honra, como no Entre Mulheres, de apoio. Então, por mais que os homens não participem do Entre Mulheres, eles podem vir para ajudar, nós precisamos de ajuda. Então, a gente vem para servir, a gente vem para ajudar. Então, fomos poucos aqui ajudando, fomos poucos socorrendo as mulheres, e a gente vem para servir mesmo. Elas têm que ficar à vontade, elas não têm que fazer o serviço e, ao mesmo tempo, fazer o culto, ter o tempo dela, a gente tem que vir para ajudar. Então, no final, a gente precisou de gente para subir e descer as coisas. Ontem, a Nega e Josi fizeram tudo, ontem não, né? Sexta-feira, tudo sozinhas aqui. Então, precisa de mulheres para apoiar, mas precisa dos homens também. E da mesma forma, no Homens de Honra, a gente precisa das irmãs para ajudar. Não é porque você não vai participar do culto, se você tiver disponibilidade e comprometimento, você pode vir ajudar. Só a Josi que trabalhou aqui no Homens de Honra. Deu para resolver e tal, fez o café, mas a gente precisa de ajuda. A gente precisa que as mulheres se disponibilizem nos Homens de Honra e os homens se disponibilizem no Entre Mulheres. Amém, gente? O fato da gente não desfrutar da palavra não quer dizer que a gente não seja importante para trabalhar, que não haja necessidade de trabalho. Somos uma equipe de trabalho. Amém. Deixa eu falar. Ele e o Anderson ainda tiveram um bônus, porque trabalharam aqui em cima, ainda desfrutaram da palavra, participaram de tudo. Então, ainda desfrutaram. Mas o que ele falou é importante, irmãos, porque as mulheres estão envolvidas aqui, na verdade, a gente se envolve, a gente trabalha muito para preparar tudo, para fazer tudo direitinho, do nosso jeitinho, mas, claro que se tiver... Hoje o Márcio ficou como nosso diácono ali na porta. Se tiver um homem ali para ficar, como ele ficou hoje, é melhor, porque aí nenhuma mulher precisa ficar. E outra coisa, aqui na igreja a mulher não pega peso, hein? Amém. Amém, gente? Amém, amor. Se tiver peso, os homens têm que pegar. Não pode ver nenhuma mulher pegando peso sem pegar da mão da mulher, hein? Amém. Então a gente não pega peso, amém. Então, se tiver um homem para ficar ali na porta, hoje o Anderson deu apoio todo ali na mídia, se eles não estivessem aqui, a gente teria que, claro que não ficaria sem fazer, porque nós somos desenroladas, amém? Nós aprendemos hoje que nós fomos criadas para ser auxiliadora, para não atrapalhar, amém? Então você não foi chamada para atrapalhar e nem para ser peso para o seu marido, nem para o seu filho, para o seu pai, nem para sua esposa, nem para ninguém. Você é safa, amém? Nós somos mulheres fortes. Claro que se não tivesse homem nenhum aqui, nós faríamos. Como sexta-feira eu e a Nega trouxemos tudo para cá, foi peso, infelizmente, a gente não sabia que a gente não carregava peso, né, Nega? Até agora.
Então o Márcio estava com as crianças, na verdade a gente saiu para resolver um monte de coisa e aproveitamos para adiantar logo e realmente a gente não solicitou ajuda de nenhum homem. Eu tenho certeza que se tivéssemos solicitado, teríamos homens para ajudar. Mas assim, se não tiver homem, a gente faz, numa boa. E vice-versa. Só que no Homens de Honra é importante que todos eles participem do evento e tendo mulheres para trabalhar e vice-versa. No Entre Mulheres, as mulheres desfrutam e os homens trabalham. Amém? Juntos nós sempre somos mais fortes e podemos fazer mais coisas. Amém? Então nós tivemos hoje o Entre Mulheres, foi um sucesso, foi muito bom. Em novembro nós teremos a Conferência de Mulheres, ainda tem vaga. Se você está envolvido e tem amigas ou familiares que desejam participar, mulher, né, claro, que é a Conferência de Mulheres, ainda tem vaga. A menina mandou mensagem essa semana falando que eu ainda posso solicitar a vaga. Então, em novembro, nós teremos esse evento, que vai ser todas as mulheres do Rio, Verbo da Vida do Rio, vai ser dia 24 e 25. E em dezembro, teremos o Entre Mulheres com a Janaína. Amém? Vai ser um sucesso, vai ser no dia 16 de manhã, vai ser um café da manhã. Irmãs, hoje nós tivemos aqui 17 mulheres contando comigo, fora as pré-adolescentes, né? Que outra coisa que eu anunciei de manhã, quero falar para toda a igreja. A partir de hoje, desse evento que nós fizemos hoje Entre Mulheres, nos próximos, todas as meninas pré-adolescentes participarão. Amém? E nos Homens de Honra também, os pré-adolescentes participarão. Quando for assunto específico, assunto que não diz respeito a elas ainda, a gente anuncia que elas não poderão participar. Mas assuntos normais da palavra, e hoje nós falamos sobre cuidados com a casa, com mesa, demos várias dicas, que é importante elas já irem aprendendo desde já. Amém? Então, hoje nós tivemos 17 mulheres, fora as 3 pré-adolescentes que estavam aqui. Então, fomos 20 mulheres aqui, né, contando com elas. 20 mulheres. Então, isso já deu uma amostra para a gente do que será o evento com a Janaína. Amém? Nós sabemos que tem muita gente procurando, muita gente ligando, muita gente querendo participar, saber como é que vai ser. Então, nós teremos, a princípio, 50 vagas. Nós vamos fazer um evento limitado, até mesmo porque um outro anúncio que eu quero dar aqui. Quando nós pedimos para confirmar a presença, irmãs, é porque nós precisamos saber o número de convidadas para a gente se organizar. Então, assim, a gente dá o prazo a gente pede para confirmar a presença e é importante que você confirme num tempo hábil para a gente se organizar. Porque senão vai acontecer o quê? A gente vai chegar mulheres aqui, claro que não vão ser barradas, nós vamos receber, só que vai ficar sem participar das coisas ou ganhar. Hoje nós fizemos um brindezinho para dar para as mulheres. Se não tivesse confirmado a presença, ou tivesse vindo sem confirmar, não teria. Amém? Então, no evento da Janaína já está decidido que nós faremos limitado. Seremos, a princípio, 50 vagas, inscrição com confirmação até dia 10 de dezembro. Passou do dia 10, nós não aceitaremos mais inscrição também, porque eu creio que muito antes disso será preenchida. Porque só hoje nós tivemos 20, então só tem 30, né, praticamente, disponível. Então, nós teremos a inscrição, o valor vai ser R$30. Então, o café da manhã, Entre Mulheres com a Janaína, vai ter uma inscrição de R$30. Amém? Com esse valor, nós faremos o café, muito bem feito, como a gente sempre faz, e usaremos também para dar uma oferta para a Janaína. Amém? Nós sabemos que os ministros do Verbo não cobram, ela não está cobrando absolutamente nada para vir, mas nós teremos gasto com passagem, alimentação, hospedagem, e queremos também dar uma oferta para ela de honra. Amém? Então, você já pode divulgar, falar para as suas convidadas que nós teremos o Entre Mulheres com a Janaína, será R$30 a inscrição e só temos 50 vagas. E tem que confirmar a presença até dia 10 de dezembro. Amém? O evento é no dia 16. Amém? Então, nós teremos esse Entre Mulheres com a Janaína. No próximo mês, agora em novembro, nós teremos o evento com Marcelo Saraiva. É um professor do Rema, excelente, já esteve aqui na igreja, uma bênção, e ele voltará nesses dias 14 e 15. Irmãos, é um evento que vai acontecer durante a semana. 14 vai ser um dia útil, mas dia 15 é feriado, de 15 de novembro. Então, é importante que a gente, claro, divulgue, traga convidados, mas que a igreja esteja envolvida. Amém? Nós receberemos preciosidades do Senhor, nós seremos acrescentados pelo Senhor, Ele é uma bênção, e é importante que todos estejamos aqui. Amém? Então, você se organize desde já para você comparecer no dia 14 e no dia 15 e trazer convidados também. Amém? Só, né, amor? Esse é o cartaz, ó. Ele vai falar sobre o galardão da jumenta,
importa obedecer a Deus e não aos homens? E o serviço cristão. Amém? Na verdade, é um assunto que será continuado, né, amor? Ele tratará esses assuntos em 2 dias, e ele tem ministrado sobre esse assunto, e vai ser uma bênção. Amém? Então, dia 14 e dia 15 de novembro, se programe para você estar aqui. 20 horas, né? Os 2 dias, 20 horas. Isso, formato do Rema. Amém? Então, nós sabemos que temos esses eventos aí, outros virão, e nós recebemos todos eles como presente do Senhor. Amém? Nós somos privilegiados por estar recebendo Marcelo Saraiva, por receber a Janaína. Então, assim, tá fazendo um sucesso já o cartaz no Face, as pessoas estão querendo vir mesmo, e nós sabemos que vai ser um sucesso. Amém, irmãos? Então, fique de pé para a gente orar. Terça-feira e quinta, nossos cultos normais às 20 horas. Terça-feira, culto de oração, e quinta-feira, culto do Espírito Santo. Amém? Então, feche seus olhos, agradeça ao Senhor. Pai, obrigada, Senhor, por esse culto. Senhor, obrigada por tudo que foi depositado em nossos corações, Pai. Nós recebemos, Pai, a Tua palavra, Pai. A colocaremos em prática, Senhor, e desfrutaremos, Senhor, de todos os benefícios que ela gera em nossa vida, Pai. Nós te louvamos, Senhor, pela nossa igreja, te louvamos pelo nosso pastor, Pai. Obrigada, Pai. Nós somos privilegiados, Senhor. Te louvamos, Senhor, por fazermos parte dessa família da fé, Pai, que tem essa palavra revelada, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque a nossa vida de fato só vai melhorar, Pai. Te louvamos, Senhor, porque agora voltaremos para os nossos lares, guardados por você, Senhor. Estamos seguros em você, Pai. Mal algum nos alcançará, Senhor. E te louvamos, Senhor, porque chegaremos em paz em nossos lares. Muito obrigada, Senhor, porque estamos iniciando essa semana da melhor forma, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque será uma semana abençoada, Pai. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Seja abençoado na prática da palavra. Nós temos visitantes que nós já conhecemos, né? Qual é o seu nome mesmo, querido? Luiz Fernando, é o Nando, irmão da nossa querida Patrícia. E a Sheila, é filho da nossa irmã Lindomar. Ô, bênção. Eles já estiveram aqui em outras vezes, você não perca a oportunidade de abraçar eles, recebê-los. Amém? Então, amém. Então, seja abençoado na prática da palavra e vá em paz. E dê um beijo em pelo menos 5.000 membros. Além dos nossos queridos, dê um beijo em pelo menos 5.000 membros.